meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar nossos pensamentos, elevar nossas vibrações, dando início ao Evangelho virtual. Saudamos a Oxalá, saudamos a Xangô, o orixá que rege a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a todos os orixás da nossa casa. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais, de São Miguel Arcanjo. Saudamos a corrente franciscana, que nos abençoa e nos permite estar, neste momento, reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Que essa corrente envolva a todos nós com o seu amor. Rogamos que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre todos os povos e todas as nações, paz entre todas as religiões, paz entre governantes e governados, e pedimos que a paz se faça principalmente em nossos lares e em nossos corações. Queremos pedir por todos que sofrem, pelos que estão desamparados, sem esperança, hospitalizados e angustiados. Queremos pedir pelos idosos e pedir por todas as crianças do mundo, que todas as crianças possam crescer longe do abandono e longe da violência, que cresça em um ambiente de amor e se tornem adultos do bem. Queremos pedir por todos que de alguma forma colaboram com a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, permitindo que ela consiga realizar suas obras sociais e espirituais. Por fim, pedimos por todos, encarnados e desencarnados, cujos nomes estão em nossa mente. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a despedida. João, capítulo 14, versículos de 27 a 31. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, eu vos dou. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, vos alegrarias, porque eu vou ao Pai, pois o Pai é maior que eu. E agora vos disse, antes que aconteça, para que todas as vezes que acontecer, acrediteis. Já não falarei muitas coisas convosco, porque vem o príncipe do mundo, e em mim ele não tem nada. Mas para que saiba o mundo que amo o Pai, e faço assim como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Comentários de Torres Pastorino. Aqui ficou registrada
a despedida de Jesus a seus discípulos, após o encontro daquela memorável noite. Terminada a prece, as últimas palavras do Mestre constituem um anúncio para que os discípulos tenham paz e uma afirmação de sua volta para junto dos discípulos. Era uma quinta-feira e logo no domingo seguinte eles voltariam a ver Jesus, depois da prova duríssima pela qual passaria com o derramamento do próprio sangue e torturas cruéis. Feita a prece, de coração pacificado, Jesus volta-se para o pequeno grupo de iniciados e derrama sobre todos ondas de paz, da sua paz, que é a interna, que vem do Pai. E ele salienta que não se trata da paz que o mundo dá, a sua é diferente, e permanece mesmo quando se encontra envolvido pelo barulho físico, abatido pelas vicissitudes morais ou atacado pelas trevas temporárias do espírito. E acrescenta aos discípulos que quando as forças da oposição se derramassem sobre eles, que não temessem, afirmando que no exército do Cristo não há lugar para os medrosos. Ainda salienta que quando existe o amor verdadeiro, até mesmo o afastamento do ser amado resulta em alegria, se tratar de uma melhoria para ele. Jesus iria voltar para perto do Pai, e isso era uma enorme alegria. Jesus foi taxativo. O Pai é maior que eu, e por isso, se me amardes, ficareis alegres pelo fato de eu ir para junto do Pai. Revigorado em seu espírito pelo contato que teve com o Pai através de suas preces, o Mestre volta-se para seus discípulos e profere mais algumas palavras de conforto e despedida. Todos se encontravam num estágio de expectativa. Jesus a preparar-se para o grande passo e os discípulos numa expectativa tensa, por não saberem ao certo o que viria a acontecer nos próximos instantes. Apesar de todos os esclarecimentos, os discípulos não entendiam plenamente o que estavam passando. Daí as palavras de Jesus, derramando sobre eles a sua paz, a paz do Cristo, e salientando que não era a paz do mundo, era a paz interior. Não o silêncio da inatividade externa, era a paz dinâmica, não a estática. Era a paz cheia de energia, não a da fraqueza medrosa. Era a paz do amor que encanta, não a do ressentimento que cala. A paz que nada teme, porque no meio da tempestade conturbadora dos elementos, sabe que o navio está ancorado no porto seguro ao abrigo das ventanias. Jesus insiste: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Exatamente no eu profundo, no coração, é que deve residir essa paz inalterável que nada teme, que se mantém firme e confiante, fiel à sintonia crística. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que a personagem terrena em sua fraqueza trema e se angustie, o coração deve permanecer valente, confiante, calmo e tranquilo, mergulhado na divindade que o sustenta e lhe dá vida. E Jesus diz: sim, eu irei, mas volto a vós. O amor e o carinho pelos discípulos fez com que o Mestre lhes avisasse com antecedência tudo o que iria ocorrer, para que mais tarde, verificando os fatos, pudessem ter a certeza de que ele era realmente o enviado do Pai. Jesus salvou a humanidade quando mostrou-lhe a direção certa de sua caminhada e desatá-la dos erros do materialismo, e não por tê-la redimido do pecado, coisa que ainda não foi atingida. Não basta reconhecer o caminho certo e voltar-se na direção correta. É necessário palmilhar essa estrada, pois em sua vida o próprio Jesus a percorreu, dando-nos o exemplo vivo. E essa jornada é muito longa, além de ser cheia de percalços, embora a meta seja nítida, clara e inconfundível no fim da viagem. A hora é de ação. Levantai-vos, vamos daqui.
Enfrentemos as forças adversárias que se erguem e compramos as determinações superiores com coragem, a fim de superarmos e vencermos os impactos do mundo. Esse trecho do Evangelho tem como título Despedida e conta o momento em que Jesus dava adeus a seus discípulos, pois já era chegada a hora do seu Calvário e ele iria passar por todo aquele sofrimento que conhecemos até ser crucificado. E nessa despedida, Jesus fala aos discípulos: deixo-vos a minha paz, a paz de Cristo. E é sobre a paz que vamos conversar hoje. A paz que todo mundo almeja, a paz que todo mundo deseja, a paz que todo mundo pede e que todo mundo precisa, mas que nem sempre prestamos atenção e colaboramos com a paz. Muitas vezes associamos a paz como o contrário de guerra e atribuímos a responsabilidade pela paz somente aos líderes, aos governantes, aos chefes, como se a paz fosse somente uma questão entre nações, grupos, ações políticas. A paz mundial entre povos e nações, de fato, é muito importante, muito necessária, mas a paz não é uma questão apenas mundial. A paz em nosso redor e a nossa paz interior são de nossa responsabilidade. E nós podemos começar a promover essa paz agora. Mas precisamos prestar atenção no quanto estamos dispostos a colaborar com a paz. Todos nós temos vizinhos, ambientes de trabalho, rodas de amigo, ambiente familiar, relacionamentos. E quantas vezes nós tiramos a paz de quem está ao nosso redor, com palavras e atos agressivos? Necessitamos de muito esforço, devotamento, trabalho e vigilância para superar essas nossas falhas. Eu vou citar algumas situações que acontecem com bastante frequência no nosso dia a dia, para que possamos refletir sobre as nossas condutas. Evitamos a agressividade nas palavras e nos gestos antes de falar? Pensamos antes de verbalizar aquela palavra agressiva? Ou mesmo contamos até 10, até 20 antes de perder a calma? Respeitamos uma opinião diferente da nossa, acreditando ser possível que um amigo seu, um parente ou um colega de trabalho pense diferente de você, sem que isso o torne o seu inimigo? Consegue conversar sem discutir? Temos tolerância e paciência com as dificuldades alheias? Nem tudo que parece ser fácil para você é fácil para todos. Julgamos as atitudes alheias baseado apenas no que a gente acha certo ou errado, nos baseando apenas nas nossas verdades, ou a gente consegue nos colocar de fato no lugar do outro? Damos continuidade e prosseguimento às fofocas e às maledicências? Passamos adiante uma informação que pode não ser verdade ou mesmo pode ser prejudicial? Evitamos ciúmes e desconfianças excessivas nos relacionamentos? Quantos relacionamentos vão por água abaixo por conta dos ciúmes descontrolados? Embarcamos nas provocações diárias, seja no trânsito, nas filas ou aonde elas aconteçam? Muitas vezes o nosso orgulho e a nossa vaidade nos fazem cair nas ciladas das provocações. Ao invés de deixarmos para lá, revidamos. A oração de São Francisco, que encerra todos os nossos estudos, fala sobre essa conduta pacífica. Quando rezamos a oração de São Francisco, nós pedimos para que sejamos instrumentos da paz do Senhor. Pedimos para levar o amor onde existe o ódio. Quantas oportunidades no nosso dia a dia temos para evitar de alimentar o ódio?
Na oração de São Francisco, pedimos para levar o perdão diante das ofensas, a união quando existe discórdia. Nas dúvidas, pedimos para levar a fé e nos erros, sempre a verdade. Pedimos para levar a esperança diante do desespero, a alegria sempre que houver tristeza e a luz diante das trevas. A oração de São Francisco deveria ser o nosso manual de conduta, pois são diversas as oportunidades diárias que temos para seguir os ensinamentos da oração e propagar a paz em nosso redor. E aí seguimos falando da paz, uma paz super importante, a paz que é capaz de nos transformar, a nossa paz interior, a paz de Cristo, do nosso Cristo interno. Todo mundo já ouviu falar na expressão: Jesus morreu na cruz para me salvar. E que salvação é essa? Podemos sair por aí fazendo qualquer coisa porque Jesus já nos salvou? Claro que não. Essa não é a salvação. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele mostrou para todos que acreditavam nele e também para os que não acreditavam nele, que tudo que ele falava era verdade. Mostrou que a vida não acabava com a morte do corpo físico, que a vida continua e que o melhor que temos para fazer é seguir o caminho que ele nos mostrou, o caminho do amor, da compaixão, do perdão e da caridade. Mostrou o rumo certo para o crescimento espiritual. E um dos ensinamentos de maior salvação de Jesus foi: não se turbe vosso coração e nem se atemorize, mostrando que a fé verdadeira é que vai nos trazer a paz que tanto pedimos e que tanto necessitamos. Com essa fé enraizada dentro de nós seguiremos em frente, firmes e confiantes, porque estaremos em paz para seguir em frente. Todos nós temos nossa cruz para carregar. Temos, teremos e já tivemos obstáculos, dificuldades, dores e sofrimentos, mas também temos a certeza de que tudo, absolutamente tudo, passa. É a nossa fé que nos garante forças para ultrapassar nossas barreiras e, estando fortes, nós estaremos fé. Com fé, nós teremos serenidade para suportar tudo aquilo que não podemos mudar, coragem para mudar tudo o que podemos mudar e sabedoria para fazer a distinção entre o que podemos e o que não podemos mudar. A fé verdadeira é o nosso porto seguro e é essa segurança que nos dá a paz dentro de nós. A paz interior é uma conquista diária. A paz interior é uma vitória que faz a luta do dia a dia valer a pena. Nós vamos agora rezar a oração de São Francisco de Assis, prestando bastante atenção em todas as frases. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.